E ainda falando sobre crianças e de uma outra forma, no terceiro, e nosso colega Carmelita do Rosário, que tem um tema interessante também. Precisamente. E como habitual, toda segunda-feira, a menor idade terão atenção especial a meninos. E hoje, mais um vez, trazi criança em destaque, junto com um convidado também para abordar o assunto toda semana. Carmelita, tópicos para hoje está norteado com base naquele assunto. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia para Cati, bom dia para Éder Xavier. Hoje não tinha também falado que os bebés prematuros, ou seja, que cientificamente se de não pré-termo, que estão a nascer antes de tempo estipulado para a natureza neste caso. Não tive a falar um pouco sobre neonatologia, pessoas devem estar a perguntar, mas porquê este tema? E não entra desgarrado. Mês de agosto, a primeira semana de mês de agosto, gente é dedicada, de 1 a 8 de agosto, é dedicada à Semana Mundial do Aleitamento Materno. É exatamente essa ligação que não queria fazer hoje em relação ao leite materno e a neonatologia. E não te recebi ali a enfermeira Imaculada, obrigada pela disponibilidade. Ela veio-me falar um bocadinho sobre, para mim, a parte mais amorosa e mais, enfim, do hospital. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade que teve a Dona Carmelita convida para bem falar um pouco de minha serviço e de experiência de serviço de neonatologia. E só para dizer, agora abrindo diretamente para Éder Xavier, próxima vez que não falar de neonatologia, não tenho que pegar uns imagens, para pessoas poderem olhar lá na casa, que as criancinhas desse tamanhinho, e este sobreviver. É só um parente. Enfermeira Imaculada, sei realmente que nesse momento houve um aumento de nascimento de crianças prematuras. Qual é o motivo de não terem agora muitas crianças prematuras? Nesse momento, de facto, é um momento que nos está super lotado que te demanda. E talvez não te fala, mas motivo pode ser vários. Nunca sabe se cuidados de pré-natal, da atenção primária, se está conseguir dar resposta a tudo que é situação, porque está um aumento de crianças prematuras que se está nascendo nos últimos tempos. Quando a enfermeira está a falar que há várias razões, terá que ter uns que é mais importantes, que chama a atenção. Dentro que as mais razões, qual é que você pode indicar nesse momento? E observando um bocadinho nessa questão de algum descuido em relação ao pré-natal, o facto de não estar no momento da pandemia, sair diretamente de uma pandemia, fazer pessoas fugir um bocadinho e ficar um bocadinho restringido em relação a procurar serviços de pré-natal? Sim, falando de pandemia, o serviço de neonatologia que teve tanto impacto sobre a situação de pandemia, porque não funciona normalmente, não atende. Teve crianças que nascido de mãe portadores de Covid, mas que no serviço de neonatologia esta entra foi que teve nenhum risco em relação a contactos, porque esta fica dentro do incubador, esta fica isolada. Então o tratamento é igual. Agora, me a dizer que as mães, seja que fazer aquele pré-natal, pegando no que você dizer, o facto de não estar num momento de pandemia fazer recuar um bocadinho e que procurar que os serviços de pré-natal te resultar exatamente em termos de ter mais prematuros? Sim, porque se mãe que procura serviço pré-natal, de facto nunca estou conseguindo saber situações situações de risco. Uma criança que está gera dentro do abdômen de mãe, se tem algum problema, porque muitas vezes é derivado de uma infecção, uma pequena infecção de mãe. Por exemplo, uma infecção urinária pode levar a um nascimento prematuro. E se uma mãe que teve aquele seguimento para médico de OBL, para passar uma medicação, seguir um tratamento correto, pode ter um bebê prematuro. Para nós, leigos na matéria, nunca te percebi isso. Ele poder dizer, não, uma simples infecção urinária pode realmente
ter essa consequência. Não dava gostar de enfermeira aproveitar dessa oportunidade e falar e abrir mais um bocadinho para não ter mais ou menos uma noção o que é que pode levar uma mãe até um bebê prematuro. E tem vários fatores que podem levar uma mãe a ter um bebê prematuro. Desde que uma mãe que tem uma atenção pré-natal corretamente pode levar o bebê a uma situação de bebê prematuro. Mãe que teve alguma situação durante gravidez que não foi seguida, não foi detectada a tempo, pode levar aquela situação. Não tem situações de bebês que nascem prematuros por causa de aborto provocados também, é um dos fatores que é bastante preocupante para nós. Como não tem que situação lá também. Ou seja, uma pessoa que já faz vários abortos, neste caso, uma mulher que faz vários abortos, ela tem o risco maior de ter uma criança prematura, quando é resolver que vai ter o filho? Não só, há abortos mesmo provocados com o uso de medicamentos, que usam medicamentos para abortar mesmo. Isso também leva a situações de prematuridade. Então, quer dizer... Uma interrupção de gravidez. Uma interrupção de gravidez feita clandestinamente. Clandestinamente. E a criança nasce. A criança nasce. E aí a pessoa tem que tomar lá na serviço de neonatologia. E leva o tempo. Muitas vezes o mãe faz e passa por aquele tipo de situação. Se chega lá, depois disso, quando olha a criança, tem um arrependimento enorme porque que faz que situação, mas depois, lá que não passa, tu observa, tu começa a ter aquele amor nesse filho, tu chora, tu fala assim, sabia que fazia isso, mas está leva o tempo para morrer. Ela também parece vários problemas sociais. E a hora que não chega lá, às vezes não entende o outro lado de que é mais, mas não é motivo para isso. Porque é famílias que às vezes têm esses problemas, é situações entre mãe e pai, onde que pai que aceita a criança, mãe é obrigada a fazer isso porque pai que crê aquela criança recorre a aqueles métodos que não é nada viável. Enfermeira, dizer logo no início de nós conversa, crianças têm crianças prematuras. Eu sabia que são muitas crianças e poucos recursos humanos. Crianças a trabalhar sobre o joelho mesmo. Está ali, realmente foi medido que foi mesmo a tangente, para não falar um bocadinho, sobre esse serviço que muitas pessoas, às vezes, cada prestar atenção e saber que, nos serviços de neonatologia, você conseguir fazer crianças com apenas 6 meses de gestação a sobreviver, a viver. De maneira que para a pessoa de fazer esse trabalho, quando tu tens criancinhas tão pequenininhas, uma coisinha tão pequenininha, e alimentar, aproveita essa oportunidade de explicar-nos como é que tem sido esse serviço lá na neonatologia. É um serviço onde que muitas vezes não está de para com a situação de crianças com prematuro extremo. Primeiro, não queria falar que serviço de neonatologia para pessoas que querem saber. Por exemplo, ou quando está falando neo, vem de palavra novo. Natologia vem de palavra nascimento. É um nascimento novo. Então, neonatologia é uma subespecialidade de pediatria que cuida, e dedica, e trata criança no período neonatal, ou seja, de 0 a 28 dias de vida. Então, nesse período, pode nascer crianças prematuras que nascem antes de 37 semanas. São consideradas crianças prematuras. Há prematuro extremo, há prematuros extremos com precoce, que ele faz que também de 0 a 6 dias, que é a fase mais crítico, onde que não pode ter óbitos, porque é criança bastante pequena. Mas há pré-termos que é tardia, que nasce a partir de 7 dias, também tem 28, 27 dias. Já naquela fase, a partir de 7 dias, não começa a avaliar a criança quando olha se está. É uma criança que está estável e tem possibilidade de sobreviver mais, mas que 0 a 6 dias é uma fase crítica. Então, o serviço de neonatologia tem uma demanda enorme. E a criança está cheio. Nesse momento não está cheio. Mas você tem tido óbitos nesses últimos tempos ou nem por isso? Só no mês de agosto, hoje é 22, já não tem 2 óbitos.
2 óbitos. 2 óbitos. E óbitos é quando realmente, a minha tive a oportunidade de ir lá naquele serviço, é quando realmente já não... Não há como. Não tem Já- um que é não há malformação como. congênita. Ok. Por quê? Lá não tem vários tipos de situação que pode levar uma criança entra no serviço de neonatologia ou pelo facto de que a criança é prematuro, mas ou pode ser por causa que a criança é um macrossoma, um bebê grande, tem necessidade de ficar lá internado para vigiar, porque as crianças mais grandes eles têm tendência a fazer hipoglicemia e açúcar de X mais rápido do que uma criança pequenote. Então, tem que jogar com as crianças direito. Então, tem mais outro fator para crianças que entram no serviço de neonatologia, além de malformações congênitas, crianças que estão nascendo dentro do abdômen de sua mãe, já com malformação intestino, tudo fora. Então, que as crianças têm que estar lá, não está fazendo gastrosquise, e tem que estar fazendo uma cirurgia de emergência, para logo, não está cuida de que os intestinos, fazer uma higiene, uma cirurgia de emergência para tornar aquele intestino todo lá dentro. Não tem vários tipos de malformações que podem acontecer com as crianças. Então, tudo isso leva a internamento. Nesse momento, por exemplo, não tem serviço de neonatologia composto por UTI e alojamento conjunto. UTI que as crianças que estão lá de riba, na incubadora ou na berço, sob cuidado especial. E que as outras crianças que estão no alojamento conjunto, e que as crianças que ficam junto com suas mães. Mas já é uma criança que está internado, mas está estável. E pode ficar junto com sua mãe, está jovem, mas ainda sob cuidado de neonatologia. Quanto a recursos humanos, ainda não tem grande lacuna. Nesse momento, não tem 5 médicos especialistas, neonatologistas, que é insuficiente, só fazer trabalho de 24 horas. Sim, que aquele médico dizia, mas estou a dizer 24 horas. E aquilo deve ser pesado, não é? É isso. E enfermeiros, não tem 14 enfermeiros, onde que não está trabalho por turno de 12 horas, também é bastante pesado, onde que enfermeiros que estão 12 horas, atende às vezes, há momentos onde não tem 8 crianças ventiladas. Imagina, no Portugal, pessoas têm, por exemplo, tem 2 crianças ventiladas para um enfermeiro, ou 3 para uma enfermeira. Ao passo que ele não tem um número limitado de enfermeiros para toda essa demanda, mas não está fazendo tudo. E para pessoas têm noção que tem tudo que as crianças ventiladas, tem que estar é alerta máximo. Alerta sob vigilância sob estreita. vigilância e uma coisa que é super que te chama a atenção é aquele aquele ruído permanente. Imagina o que é ouvir aquilo durante 12 horas ou 24 horas, pip, 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 e ficar sempre alerta quando aquele pip está a mudar de um momento para o outro, quando aquela sonoridade está a mudar e vou ter que bem a correr, porque é uma coisinha tão pequenininha, cheia de tubos e de fios. Que vou ter que estar lá a monitorar 24 ou 12 horas. Não é tarefa fácil. É um serviço onde que não muito delicado. Tem um pouco de barulho, sim, por causa de que os equipamentos, mas muitas vezes não está controlando, não está diminuindo, mas nós não também se fica um bocadinho de ruído, para muito chamar a atenção, devido a pouco número de recursos humanos, que esse ruído se chama para mulher no conche, ruído para cada situação. Quando uma criança está fazendo uma bradicardia ou está fazendo uma situação de apneia, alguma coisa, não está sentindo através daquele ruído. Mesmo estando lá, a enfermeira está fazendo outra coisa e sabe identificar ruído, som de monitores, que tipo de alarme que está dando. Então, ele está ajudando o teu. Por isso que eu não estou falando, serviço de neonatologia é um serviço que é uma especialidade mesmo, onde que profissionais que estão trabalhando, eles têm que ser capacitados. É um serviço de especialidade, tem que ter muita... E acho que tem que ser uma capacitação contínua. Contínua. Exatamente. Porque vou te falar de um ser que tem apenas 6, é o mínimo que já a pessoa conseguir salvar, sim. 6 meses de gestação.
Já não consegui salvar menino com 700 gramas, neste momento não tem O lá mais um que pequenino entra. tem Neste quantos momento não gramas tem agora? 900 gramas e está lá no serviço. Tem menos de 1 quilinho. Menos de Imagina um o que é quilo. um ser que tem menos de 1 Não quilo. tem 2 crianças lá Que menos os de outros 1 têm que quilo. entubar, que tem que pôr, tem que ter, mas aquilo precisa também de muita habilidade e de Muita habilidade. muito ser, muita entrega do próprio ser. Porque o profissional que está lá tem que ser profissional bastante capacitado para saber lidar com a situação de cada criança, porque cada criança, cada um é um só. Nunca trabalha para no jogo tudo, não pôr no mesmo barco. Cada criança é uma criança, cada um tem sua especificidade que tem que seguir. Não tem crianças que têm necessidade de ficar dentro de uma incubadora com manipulação mínima, onde que nunca tem que estar mexendo, que é prematuro, bastante extremo, eles têm que ficar lá quietinho, porque que ela te ajudasse. Esse que pode estar sob efeito de luzes, porque que as luzes têm que fica como se fosse ainda dentro da barriga de seus mãe. Então, tudo que eles cuidaram. É por isso que também estou olhando riba de incubadora com aquele paninho, para proteger daquela luz. É um serviço onde que 24 sobre 24 horas não está sob efeito, por exemplo, ar-condicionado. Por quê? Que ele te evita proliferação de micróbios. Porque onde que esse lugar é quente, ele facilita proliferação de micróbios. Tem todo um conjunto de precauções, que para manter que as crianças, para manter, para poder, na maioria, estou a dizer já que a maioria, a salvar. No início das conversas, eu introduzi exatamente a questão de banco de leite. Banco de leite é um mão na roda para a neonatologia. É um daqueles nosso principal parceiro, nosso companheiro que nos está de mãos dadas. Sem banco de neonatologia, banco de leite, neonatologia, que pode ir para frente. Porque não está depende de banco de leite. É banco de leite, através de banco de leite, que não recebe que leite pasteurizado. Porque banco de leite, além de estar fazendo promoção de leite materno, mas está fazendo coleta, está fazendo processamento e depois distribuição para serviço de neonatologia. Não só serviço de neonatologia. Para morrer, mesmo crianças que estão no alojamento conjunto, que mais está com problema de hipogaláctea, que tem leite suficiente, e tem necessidade de oferecer leite, e tem que ser oferecido um leite pasteurizado, um leite seguro, que foi testado, que tem garantia, e que ele não aproveita para falar desde agora, porque está parecendo mais que está falando, nunca queria para filho leite, outro leite, do outro alguém. Eles podem dar menino que é leite, sim, porque um leite que tem garantia e passa para vários processos para certifica, mas por isso o banco de leite tem uma certificação de leite materno, tem garantia que leite pode ser oferecido às crianças. Enfermeira Imaculada, nós praticamente na fim desde nós conversa bastante interessado, mas fica ali esse desafio. Em novembro está celebrado, é 17 de novembro, pois não? Dia que de prematuridade. Da prematuridade. Não está a esperar que esse ano ali os outros te abrir as portas, entre aspas, porque os outros que podem abrir as portas, abrir exatamente por causa daquelas restrições que têm que ser respeitadas, mas abrir-nos um bocadinho mais para não fazer imagens, para não fazer um programa, um gesto também, para a sociedade poder conhecer um pouco o trabalho que a pessoa está a fazer, que é o de salvar vidas com 6 meses, não é? É verdade. Gestação. Sim, não é com sim. 6 meses de vida, com 6 meses de gestação. Sim, de gestação. Mas a nós não está aberto, não queria para a população conhecer nosso trabalho. Porque muitas vezes o que te dá valor a falar um serviço, por exemplo, se fala que tem trabalho, é um serviço, não só cuida de que seres pequenos, mas é um serviço onde que tem teu trabalho, mas teu mesmo. Primeiro te entra 8 da manhã, sai 8 da noite, cansativo, para 24 horas em cima das crianças. Não está fazendo o possível e o impossível. Para salvar vidas. Para salvar a vida. Muito obrigada. Foi um prazer enorme receber a enfermeira ali na rubrica Menor Idade na Show da Manhã.
continuação de um bom dia, um bom trabalho e que, sobretudo, Deus vos abençoe, porque isto precisa também um pouco mais de mão de Deus e que Deus vos abençoe nessa tarefa que é de salvar a vida dos prematuros. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Quem teve de explicar um pouco de serviço de neonatologia, que é uma coisa que talvez posteriormente, numa outra oportunidade, não Já vamos falando falar. aos poucos. Ok, muito obrigada. É um prazer sempre estar ali às segundas-feiras, Lito falar sobre crianças e proteção e tudo o que é ligado também a crianças. Nos encontros ficar marcados, se Deus assim permitir, dali a uma semana. Cati, bom dia.